A água sai do xilema para as folhas, fazendo toda a coluna da seiva bruta subir, devido à coesão entre as moléculas de água. Como a coluna sobe, as raízes absorvem mais água do solo. A transpiração, a osmose e a coesão é o que explica como a água pode ser transportada na planta a alturas como essa. E para quem gosta de flores, uma dica: entender como a coluna de água se movimenta dentro do xilema ajuda a conservá-las mais tempo. Sabia? Sabia que quando as flores são cortadas, rompe-se a coluna de água do xilema? E, portanto, rompe-se a coesão entre as moléculas devido à entrada de ar. Mesmo que essas flores sejam colocadas num jarro com água, elas murcharão por causa das bolhas de ar que interrompem a coluna de água e impedem que a água suba. Para as flores durarem mais, devemos dar outro corte no cabinho dentro da água. Assim, a água presente no xilema entra em contato com a água do jarro, restabelecendo a coesão entre as moléculas e formando uma nova coluna de água. Ô mãe, o Dudu queria regar a horta lá no quintal bem agora que o sol tá pino. Eu falei que não podia, que faz mal pras plantas. Ô mãe, eu tô suando de calor, a plantinha também deve estar suando de calor. E será que faz mal regar a planta só por causa do sol a pino? Mal não faz, filho, mas é um desperdício. Não entendi, mãe. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou aproveitar esses dois balões aqui que eu encontrei, né, seu Dudu, jogados na cozinha. E vamos colar neles um pedaço de fita adesiva. Enquanto isso, a gente vê como a planta consegue controlar a transpiração, isto é, a evapotranspiração. A planta pode controlar a evapotranspiração através de conjuntos de células especiais da epiderme da folha, chamados estômatos. Os estômatos são formados por duas células que podem se aproximar ou se afastar, deixando um espaço entre elas, chamado ostíolo. É pelo ostíolo que passam os gases necessários para a fotossíntese e a respiração da planta. Mas quando ele está aberto, a evapotranspiração aumenta muito, porque é por ele que a planta perde água. Regulando a abertura dos estômatos, a planta poderá promover ou evitar a perda de água. Agora imaginem que os estômatos funcionam como esses dois balões aqui. Vamos supor que cada balão é uma das células que formam o estômato e que possuem uma parede rígida, que são essa fita adesiva aqui. Quando as células estão cheias de água, esta parte rígida não se distende, o que cria um espaço entre elas, o ostíolo. Aí dizemos que o estômato está aberto. Quando as células perdem água, o ostíolo não existe. Aí dizemos que o estômato está fechado. Então o estômato abre ou fecha dependendo da quantidade de água na célula. Isso mesmo, Flávia. E existem vários fatores que determinam a quantidade de água nessas células e, portanto, a abertura dos estômatos. Um dos fatores que determina a quantidade de água e a abertura dos estômatos é a luz. É o que nós chamamos de mecanismo fotoativo ou controle pela luz. Você sabe que quando recebe luz, a planta realiza fotossíntese e produz glicose, o que faz com que a concentração no estômato fique maior do que a concentração nas células vizinhas. E aí, você já sabe, por osmose, as células vizinhas passam água para o estômato cheio de glicose. Aí o estômato fica cheio de água e abre. E se não tiver luz? Se não tiver luz, a glicose é transformada em amido que não se dissolve na água e, portanto, não ocorre a osmose. Então, de noite, os estômatos ficam fechados. E abertos se tiver luz. Então, estômato fechado e estômato aberto.
fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, Peraí, aberto. Dudu. Fechado. Estômato aberto e estômato fechado. Depende só da luz? Não. Existe também o que chamamos de controle pela água, ou mecanismo hidroativo. Porque existem situações em que, mesmo na presença da luz, a planta vai fechar o estômato, para impedir a perda de água. Quando a temperatura está muito alta e o ar muito seco, por exemplo. Quando a temperatura está muito alta e o ar seco, a planta transpira mais. Quer dizer, ela perde mais água do que é capaz de absorver. Perdendo água, as células murcham e fecham o estômato. Assim, mesmo que o sol esteja a pino, que haja muita luz, se você regar a planta nessa hora, as raízes não vão absorver toda a água e a água pode simplesmente se evaporar da terra. Portanto, Dudu, se você regar a horta com o sol a pino, pode ser que ela esteja com os estômatos fechados e não vai aproveitar a água. Por isso, vai guardar este regador. Ah, eu quero ver de novo. Então vamos revisar. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a água absorvida da terra chega a todas as partes da planta, através de um conjunto de vasos condutores chamado xilema. Viu que a coesão das moléculas de água e a osmose são processos que explicam por que isso acontece. E aprendeu que os conjuntos de células da planta, chamados estômatos, são os responsáveis pela abertura que permite a perda de água. Eu vou deixar tudo pronto para regar amanhã bem cedinho. Isso, vamos ver se você acerta dessa vez. Até a próxima. Tchau. Tchau.